Olá, boa noite. É a nossa primeira live da Escola Ratzinger. Sejam bem-vindos, já vamos começar. É uma alegria tê-los nessa noite em que eu vou fazer essa primeira live, que é uma conversa, é uma interação. O Eliseu, meu caro amigo Eliseu, está lá na Escola Diaconal, em Florianópolis, para aproveitar para acompanhar. Então esse é o momento para que nós possamos interagir, começar a falar desse trabalho tão bonito, que é um trabalho que envolve o pensamento do nosso Papa Emérito Bento XVI. Minha saudação carinhosa a todos que estão chegando. Espero que esse momento também de interação possa se multiplicar. Não só com aqueles que vão fazer o nosso curso, mas também com aqueles que vão me acompanhar nesse trabalho mais intenso aqui no Instagram e também no YouTube. Então, para aqueles que me conhecem pouco ou não me conhecem, eu sou o professor Rude Albino de Assunção. Eu sou coordenador dos cursos de Filosofia e Teologia na Unicatólica de Quixadá, no Ceará. Mas eu sou catarinense, estou aqui em Santa Catarina e há muito tempo eu me dedico ao pensamento do nosso querido Papa Emérito. E agora eu estou promovendo o primeiro curso da Escola Ratzinger. O primeiro curso da Escola Ratzinger, que é um curso voltado para textos muito acessíveis, vamos dizer assim, do nosso Papa Bento XVI. A primeira coisa que eu quero falar, que eu acho que é importante sempre frisar aqui, nós estamos aqui em comunhão com o Papa Francisco, mas Bento XVI marcou tanto a vida de tantas pessoas, de forma tão extraordinária. Eu já recebi tantos testemunhos bonitos sobre o impacto, sobre a influência de Bento XVI na vida de seminaristas, religiosos, que eu acho que nós temos um belo trabalho a fazer de divulgação do seu pensamento. A Elô está falando que nós ainda estamos com um probleminha aqui no YouTube, nós estamos usando uma plataforma para poder disseminar esse conteúdo em diversas mídias, só que no momento a minha esposa que está tentando reverter o problema lá no YouTube, mas também é uma primeira vez, é uma primeira experiência, uma primeira tentativa. Que bom que conseguimos aqui começar no Instagram. Eu vou falar rapidamente do curso, mas eu gostaria que vocês pudessem ir colocando aqui também no nosso bate-papo, para que eu possa conhecê-los mais, de onde vocês me acompanham, quem vocês são, e todas as coisas que vocês têm para falar sobre o impacto do Bento XVI na vida de cada um de vocês, certo? Acho que é importante nós usarmos essas redes para criar alguma forma de comunhão. Então não deixe de colocar aqui no bate-papo quem você é, de onde você está me acompanhando. Carapicuíba, de São Paulo. Já temos amigos, colegas, a Carol, Jacques Paulino que está entrando, Aracaju, Sergipe, sejam bem-vindos. Muito bem. Maracaí, São Paulo, se não me engano é o Daniel. Renê, é isso? Renê de Belém do Pará. O Jamerson lá da minha querida Quixadá. A Wanda, eu acho que é Wanda, né? Pessoal, só estou vendo o nome de vocês ali. E Sara, Luana de Sara, já estive muitas vezes lá fazendo formações. Temos gente de Brasília, Aparecida de Goiânia. Natal, Rio Grande do Norte, uma belíssima cidade. Muito bem. Fortaleza, Elô. Eu trabalho muito perto ali de Fortaleza. A Carol, meu abraço, Carol, fomos colegas na pós-graduação em Sociologia Política. Alex Catarino, meu querido, meu abraço, obrigado pela divulgação. Ao Frei Gleison também, que é nosso aluno, ali em Quixadá. Meu Deus, quanta gente boa. Chapecó, Centro Bento XVI, meu abraço, espero estar aí em outubro, novembro, né? João Carlos Tomé, Açu, Pará, temos Joinville também, nosso número aqui cresce. Muito bem, minha saudação ao Diogo, que está entrando agora, meu amigo do Grupo Ratzinger. Vamos lá. Trabalhar Bento XVI é trabalhar um dos maiores teólogos do século XX. E eu achei por bem iniciar
esse curso, esse primeiro trabalho da Escola Ratzinger, que é o primeiro, espero que venham muitos outros. Eu já quero anunciar aqui de antemão, dizendo que esse curso é uma provocação para um curso maior, um curso muito maior. Eu vou apresentar um curso sobre uma introdução ao pensamento do teólogo Joseph Ratzinger. Uma grande introdução, passando pelas diversas áreas do seu pensamento. Minha saudação, Augusto, de Piranguçu, de Minas Gerais. Então veja, quando eu pensei em um primeiro curso, antes de adentrarmos em tantos textos, em tantos livros de Ratzinger, eu imaginei que seria interessante nós começarmos com aquilo que eu considero essencial. Evidentemente, Bento XVI, ele fala de experiências muito concretas. O Padre Eric também lá da Diocese de Guarapuava, nós temos Santa Luzia, Minas Gerais, o Edu. Então, Bento XVI, ele, vamos dizer assim, a sua teologia é uma teologia de múltiplas influências. Bento XVI tem vamos dizer assim, influências, por exemplo, antigas, Agostinho, medievais, Boaventura, sobretudo. Ele tem influências mais contemporâneas, como nós temos von Balthasar, de Lubac, Joseph Pieper e tantos outros. Então, Bento XVI, quando ele vai falar, ele cita isso em Deus Caritas Est, o termo, a essência do cristianismo, ele não está falando de uma coisa abstrata. Ele não está falando de um grande conjunto de ideias. Ele está falando, sobretudo, de uma experiência, certo? De um encontro. Então, se você pega as encíclicas de Bento XVI, se você pega esses grandes textos que ele promulgou, você vai perceber que é a oferta de um caminho de introdução ao cristianismo. Bento XVI tem uma obra, que todos aqui eu acho que vocês conhecem, é a obra Introdução ao Cristianismo. Alguém aqui já leu Introdução ao Cristianismo? Introdução ao Cristianismo. É uma obra de 1968, é uma obra datada do período em que ele estava na Universidade de Tübingen. Ele ficou poucos anos lá. É uma universidade, vamos dizer assim, muito peculiar, porque é uma universidade no contexto alemão que tem duas faculdades de teologia, uma católica e uma protestante. E nessa universidade, ele foi confrontado com uma grande mudança paradigmática, vamos dizer assim. Ele diz na sua autobiografia que ele assistiu à passagem de um paradigma mais existencialista para um paradigma, vamos dizer assim, uma forma de pensamento marxista. Isso ele viu claramente em Tübingen. E foi nesse período que ele escreveu Introdução ao Cristianismo. Só para situá-los um pouco no conteúdo do nosso curso, nós vamos trabalhar 4 encíclicas. 4 encíclicas. Em que medida essas encíclicas são uma forma de introdução ao cristianismo? Para fazer uma menção aqui ao livro. Porque vejam bem, quando Ratzinger verifica que, no tempo dele como teólogo, aqui da Introdução ao Cristianismo, ele verifica que muitos acabam transformando o cristianismo numa força política, num discurso político, que, vamos dizer assim, a ortopraxis, o tempo todo se impõe à ortodoxia. Então, quando Ratzinger vai perceber essa politização, quando ele vai perceber esse desvio do sentido original do cristianismo, ele vai oferecer um caminho. Uma coisa que talvez não é tão conhecida e é importante saber para nós adentrarmos num curso sobre Bento XVI é que ele foi um personalista. Ele é um personalista. Muitas das influências que ele recebeu no seu pensamento de professores alemães, muito desconhecidos do Brasil, um deles é Ferdinand Ebner, é de uma influência claramente personalista. Só para vocês entenderem. Quem aqui já leu, por exemplo, Introdução ao Cristianismo? Não deixe de falar aqui no chat, aqui para que eu possa também ter noção do que vocês já leram de Bento XVI. O que é esse personalismo, só para vocês terem uma ideia? O tempo todo no pensamento de Ratzinger, de Bento XVI, vocês vão perceber essa relação eu-tu.
eu, tu. Ou seja, a relação com Deus não é uma relação puramente teórica. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa. E a experiência com Ele não é uma experiência puramente intelectual. É uma experiência de encontro. Então essa ideia de encontro, essa experiência de relação com Deus, vai marcar a teologia ratzingeriana. Então, se introduzir no cristianismo, ou fazer uma experiência, conhecer a essência do cristianismo, não é conhecer uma ideia, não é conhecer uma abstração. É conhecer, sobretudo, é fazer a experiência de um encontro. Isso vai ficar muito marcado no nosso curso. Então vejam bem, quem fizer a experiência do curso vai passar por essas 4 encíclicas, nas quais ele vai tentar nos ajudar a fazer essa experiência do encontro. Então, meus cumprimentos aos que estão chegando agora. Então, isso é muito importante. Qual é a primeira encíclica do Bento XVI? Qual é o primeiro conteúdo? É, evidentemente, Deus Caritas Est. Antes eu vou sempre situar o aluno, aquele que quer mergulhar em no pensamento de Bento XVI, numa compreensão histórica. Como esses textos surgiram? Porque o pontificado de Bento XVI foi muito curto em termos de comparação com outros pontificados, embora não foi um dos mais curtos da história. Obrigado, Nestor, bem-vindo. Então, quando você vê Bento XVI, fizeram uma caricatura dele, aquele Panzer Cardinal, né? Então, vocês podem perceber que muitas pessoas fizeram vamos dizer assim, uma caricatura terrível de Bento XVI. Vocês podem pegar, acho que foi a revista Isto É, poderia pegá-la aqui, em que ela colocou Bento XVI, logo quando ele foi eleito, dentro de um cubo de gelo, a igreja congelada. Então a imagem sempre foi essa, de um guardião da fé, de uma figura opressora, de uma figura ditatorial, inquisitorial. E qual é o primeiro texto que ele publica? Deus Caritas Est, um texto sobre o amor. E não um amor, como eu disse, abstrato, embora ele vai trabalhar ali com conceitos. Ele vai falar de um amor concreto. Então, se vocês perceberem, na Deus Caritas Est, ele vai trabalhar primeiro com uma distinção entre eros e ágape, sobretudo se confrontando com um conceito que surgiu muito fortemente no início do século XX, de que o cristianismo era puro ágape, o que levava a uma rejeição do eros, esse amor humano, esse amor que é um amor de desejo, um amor considerado concupiscente. Então, é muito interessante que Ratzinger, como um bom teólogo, um teólogo fino, ele vai afrontar o quê? Um problema tipicamente moderno. Olha, hoje o conceito de amor está deturpado. O conceito de amor está deturpado. Então, ele vai partir de uma compreensão moderna de amor, ele vai partir dos equívocos dessa compreensão moderna sobre o que é o amor cristão e vai dizer assim, ó, qual é a justa relação entre eros e ágape? Nós dizemos que Deus é amor, mas isso não é um clichê. Infelizmente, hoje, o amor é usado para justificar qualquer coisa. Mas, quando ele fala em amor, ele diz, não, amor para o cristão, a novidade da fé bíblica, como ele vai dizer, é dizer que Deus é amor. Mas dizer que Deus é amor é o primeiro passo de uma compreensão de quem é Deus, da pessoa de Deus. Então, a Deus Caritas Est, ela tem 2 partes. Na primeira parte, eu não vou aqui ficar dando spoiler do conteúdo do curso. Na primeira parte, ele vai falar da relação entre eros e ágape, ou seja, ele vai dizer quem é Deus. O que é o amor a Deus? O que é o amor de Deus? Porque Deus é amor. E na segunda parte, ele vai falar do amor ao próximo. E esse amor ao próximo vai ser discutido a partir também de 2 conceitos. E aí ele vai dialogar com política. Hoje se fala tanto em esquerda, em direita, em marxismo cultural, se fala de tudo isso. Veja, hoje se fala tanto em teologia da libertação, se nós pegarmos, por exemplo, Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, se nós pegarmos a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação,
você vai ver tópicos que aprofundam essa relação entre justiça e caridade. Então, qual foi a resposta que a Teologia da Libertação, por exemplo, deu para esta relação? Qual foi a resposta do magistério na Instrução Vaticana de 84 sobre a justa relação entre justiça e caridade? Ou seja, como é que é o empenho social da igreja? Como que deve ser o empenho político da igreja? Hoje muitos cristãos estão metidos na política, muitos cristãos estão defendendo pautas políticas específicas, mas a pergunta é, qual é o enraizamento? Qual é vamos dizer assim, a forma justa e correta para um cristão leigo e também para um sacerdote se miscuir em assuntos políticos sociais? Então essa segunda parte da encíclica, ela tem essa conotação de doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja. Então, se você quer conhecer assim, o coração do cristianismo, estamos falando de amor, a primeira encíclica vai nos oferecer isso. Lembrando que a primeira encíclica, Bento XVI, veio no início do seu primeiro pontificado, 2005. Logo depois, vamos dizer assim, o mundo começa a entrar numa grande crise econômica. Os que são um pouquinho mais velhos aqui já lembram com mais maturidade dessa grande crise que o mundo viveu, sobretudo nos anos de 2008 e 2009. Então, a segunda encíclica de Bento XVI, ela já deveria ser uma encíclica social, na linha de outras encíclicas, começando lá com a Rerum Novarum, depois por Populorum Progresso, pulando para Paulo VI, e todas as outras de João Paulo II. O que Bento XVI faz? Como a crise se tornou cada vez mais complexa, ao invés de sair Deus a Caritas in Veritate, que era anunciada, vai sair, não saía, vai sair, não saía, vai sair, não saía. Sim, depois eu vou colocar a live no YouTube, certo? Tivemos um probleminha lá com o YouTube. Se alguém estava lá, obrigado por ter migrado para cá, e depois eu vou fazer a explicação lá no YouTube certinho. Certo? Podem mandar suas perguntas aqui a partir das... Eu estou falando... Só fazendo essa exposição inicial, essa conversa inicial, mas eu quero responder as suas perguntas. Eu quero que você possa também interagir comigo, dizer as suas dúvidas. Eu quero que essa seja uma conversa, tá bom? Ô, Padre Jorge, bem-vindo, desculpa. Olha, são os mistérios. Eu sempre digo, às vezes as coisas acontecem para que a gente aprenda também, mas foi uma primeira vez, fizemos todas as tentativas e algum problema aconteceu. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Era para vir a terceira, essa encíclica, essa terceira encíclica, era para ser a social. Obrigado ao, acho que é Jacques Abreu. Vejam bem, a Caritas in Veritate era para ser a terceira encíclica, a segunda encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritate. Então nós já falamos aqui, Deus Caritas Est, Carita e Caritas in Veritate. O René está me perguntando, só para interromper, se o Homiliário da Molokai é uma boa obra. Olha, um pai nunca fala mal do seu filho. Eu que organizei o Homiliário, eu só posso dizer que é uma das coisas mais importantes que você pode comprar sobre Bento XVI. Vamos lá. Então, Caritas in Veritate é muito interessante. Para quem estuda a doutrina social da igreja, Caritas in Veritate, ela, vamos dizer assim, traz pela primeira vez, vamos dizer assim, um dos consultores da encíclica, chamado Stefano Zamani, disse isso claramente. Pela primeira vez, uma encíclica traz um fundamento antropológico tão claro para a doutrina social da igreja. Mas eu vou dar uma ré aqui, porque Caritas in Veritate não foi a segunda encíclica de Bento XVI, mas foi a terceira. Antes, Bento XVI surpreendeu o mundo com a encíclica Spe Salvi, que é uma encíclica extraordinária. É uma encíclica extraordinária. Vejam bem, esta encíclica, ela vai tratar do que é a esperança cristã. Como eu disse, o Papa Teólogo, ele mais uma vez parte do que a modernidade diz. Deus Caritas Est, ele fez a mesma coisa. O que o mundo moderno diz sobre o amor? Isso é, vamos dizer assim, o que o cristianismo diz sobre o amor. Ele sempre parte
de uma incompreensão. Ele parte, vamos dizer assim, ele é sempre olhar para a modernidade. Como a minha tese de doutorado foi sobre isso, então é algo que me é muito familiar. Quando ele olha para o mundo moderno, ele diz assim, o que o mundo pensa de amor? O que o mundo diz sobre amor? Então vamos corrigir. Porque não é isso que é o amor, e não é isso que é o amor cristão, porque no fim das contas Ratzinger está lidando com caricaturas. Ele está dizendo, olha, eu acho que ser cristão, ser católico é pensar desse jeito restritivo. Na Spesalvi ele faz a mesma coisa. Veja como é simples, né? Me permitam aqui menção, né? Teve uma novela uma vez, faz muitos anos que eu não sei quem ia ver uma novela, mas vocês lembram daquela música, tinha como abertura aquela música da Rita Lee, Amor e Sexo, não é? Tem uma coisa que foi muito, tem uma frase que é muito simples e que vai dizer o seguinte: amor é cristão, sexo é pagão. Rita Lee. Veja, se você olhar essa afirmação tão simples, você vai perceber que ela tem um grande equívoco. Porque a sexualidade está dentro da compreensão de amor do cristianismo. E como que a sexualidade é integrada ali? E se você perceber, o discurso acerca da sexualidade é um dos discursos mais fortes, é um dos discursos mais, vamos dizer assim, o discurso contra a noção de sexualidade do cristianismo é um discurso dos mais fortes, mais hostis. Tem até uma obra agora de uma pensadora alemã que foi publicada no Brasil, que é justamente sobre um ataque à visão de sexualidade da Igreja Católica. E tem um capítulo inteiramente dedicado a Bento XVI, curiosamente. Certo? Então, veja que na Spesalvi, Ratzinger, Bento XVI, está falando também de qual é a noção de esperança da modernidade. Ele vai dizer, e qual é a visão de esperança que a modernidade tem do cristianismo, ou seja, qual é a visão que o mundo moderno tem da esperança cristã? Ah, não, o cristão é aquele que só espera o céu. O cristão é aquele que só espera a eternidade. Ele espera o além. Certo? Vou colocar o carregador aqui que está em perigo de descarregar. Vamos lá. Então vejam bem, é essa a visão do cristianismo? Alguém que só vive para o além, alguém que só pensa no céu, alguém que, vamos dizer assim, não está devidamente empenhado, engajado nas coisas desse mundo? Qual é o tipo de salvação que um cristão católico espera? Certo? E daí a pergunta que o teólogo Ratzinger vai fazer. Qual é o tipo de esperança que um homem moderno tem? Um homem laico, um homem secularista? Que tipo de esperança é essa? E é uma esperança segura? É uma esperança grande? É uma esperança que realmente lhe dá sentido de viver? Então, nesse sentido, Bento XVI trata da segunda virtude teologal, interrogando o homem moderno, fazendo aquilo que ele diz, uma autocrítica da concepção cristã. Você, veja, não é um ataque à modernidade, mas é um diálogo. Naquele diálogo em que a nossa identidade está clara. Não é aquele diálogo que muitos promovem, que o dialogar é bater palma porque o outro acredita e esconder debaixo do tapetinho aquilo que nós somos, como católicos. Não, essa não é a postura de Bento XVI, nunca será. Certo? Então, qual é a concepção de autocrítica? Da própria concepção cristã de esperança e uma autocrítica, que ele pede da modernidade, uma autocrítica da sua própria concepção de esperança. Então, isso que nós vamos aprofundar. Que tipo é esse? Qual é o conceito de esperança teologal de Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI? Então, amor, esperança, caridade, esperança. Até que veio a grande encíclica Caritas in Veritate. Você me permite pegar a água que está um pouquinho longe. Está claro? Estou falando rápido demais? Podem mandar alguma pergunta, alguma dúvida. Podem mandar, será uma alegria poder responder. Então, para continuar, vamos dizer assim, essa apresentação do conteúdo do curso, chega Caritas in Veritate. Esse é um paralelo muito importante.
A segunda parte de Deus Caritas Est já tinha uma conotação de doutrina social, vamos dizer assim. Obrigado, Carol. Caroline Salles, né? Nos encontramos lá num congresso do Seminário Internacional sobre Laicato. E foi uma experiência muito boa lá na PUC do Rio Grande do Sul. E vamos falar então de Caritas in Veritate para eu não me perder aqui, eu vou me empolgando. Caritas in Veritate, em primeiro lugar, ela é uma resposta à crise econômica de 2008 e 2009. Mas muita gente espera da igreja sempre uma resposta técnica, sempre uma resposta política. A resposta de Bento XVI, aí é o que eu já posso adiantar de spoiler, é que é uma resposta antropológica. Porque assim, soluções técnicas, elas são provisórias. Um discurso acerca do que o homem é e o lugar do homem na economia é algo perene, é algo do nível dos princípios. Então, em Caritas in Veritate, aquela relação entre justiça e caridade, né? Aquela relação entre justiça e caridade vai ser aprofundada. Mas, mais do que tudo, ele vai fazer assim, muito bem. Ele já falou de amor. Ou seja, já falou de caridade. Só que não existe caridade sem verdade. Não há amor sem caridade. Não há caridade. Não há amor sem verdade. Não há verdade sem amor. Então, veja, a ação caritativa da igreja, ela tem que estar pautada na verdade. Isso é muito importante, porque essa ação caritativa, essa busca por justiça, ela tem que estar pautada numa correta visão sobre Deus e numa correta visão sobre o homem. Certo? Não é um puro desejo de amor, vamos dizer assim, só uma coisa desconectada da realidade, não. Tanto que ele vai retomar, só que um pequeno dado interessante, todas as encíclicas sociais sempre partiram de algum aniversário da Rerum Novarum. Assim, as encíclicas sociais do Papa, em geral, eram textos de aniversário da Rerum Novarum. Bento XVI fez o quê? Ele fez uma encíclica remontando a Populorum Progressio de Paulo VI. Por quê? Ele vai dedicar um capítulo, um dos capítulos iniciais, justamente para mostrar essa herança. Porque uma das primeiras coisas que Paulo VI vai dizer é que Deus Caritas... Uma das primeiras coisas que ele vai dizer é que Paulo VI disse: todo o serviço da igreja à sociedade, ao mundo, tem que partir de uma busca, vamos dizer assim, do homem todo, um homem integral. O que isso quer dizer? É a busca de todo homem e do homem todo. Todo homem, fácil de entender. Do homem todo, quer dizer que o anúncio da igreja, o serviço da igreja, o serviço caritativo, não pode ser um trabalho compartimentado. Aí eu dou pão e depois eu dou a palavra. Não, a primeira preocupação é só social. Anunciar Deus vem depois. Não. A pessoa tem fome de pão, tem fome de Deus. Então, o homem precisa de alimento? Precisa. Precisa de trabalho? Precisa. Precisa de cultura, educação? Precisa. Mas ele precisa também de Deus. Porque senão você só dá a ele um horizonte limitado. Você dá pão para matar a fome. Mas o homem tem outras fomes. Fome de sentido. Certo? Fome de significado para a sua existência. Fome também de sentido para o sofrimento que ele tem. Não como para lhe dar resignação, não para lhe dar uma ideologia que lhe acomode na sua condição de miséria. Não. Mas Deus não é uma muleta. Deus é sentido. Então Paulo VI vai dizer isso, que o primeiro dever da igreja no campo social é anunciar a esperança na vida eterna. Olha que interessante. Essa é a primeira coisa. Ou seja, você tem que partir da verdade. A ação de caridade pressupõe o anúncio da verdade integral. O que é o homem e quem é Deus. Olha que coisa extraordinária. Então, uma encíclica, ao mesmo tempo, muito antropológica, muito teológica, e aí sim, muito moral, no sentido de uma moral social.
E nessa moral social, nessa doutrina social da igreja, ele vai dialogar com as ciências humanas, com a antropologia, e vai dizer, olha, a doutrina social da igreja, ela também, como ela conhece o que é o homem, ela pode dialogar com a antropologia filosófica e cultural. E ele vai dizer, o homem é isso, Deus é isso, por isso a ação da igreja em favor do homem é essa. Certo? Só para não me perder aqui a pergunta. Primeiro, o cumprimento aqui, o padre Ilmário, é isso? Manda um abraço para o padre Ilmário, se eu estou lendo corretamente. O Rafael Medeiros faz uma pergunta. Segundo um professor meu, o fato de Bento XVI ter citado Nietzsche na Deus Caritas Est foi motivo para a crítica dirigida a ele. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. É muito fácil. Quando Ratzinger vai lidar com esses autores da modernidade, não quer dizer que são autores modernos, no sentido que concordam com a modernidade, como seria aqui o caso do Nietzsche, que também era um crítico nesse sentido, mas autores do período moderno, ele vai pegar Nietzsche e vai dizer o seguinte, olha, Nietzsche é um dos que mais ataca a noção de eros da modernidade, noção de amor do cristianismo. Por quê? Nietzsche é aquele que vai dizer que o cristianismo é inimigo do eros. Então, quando, no fim das contas, aqueles que criticam Bento XVI por citar Nietzsche, são aqueles que estão criticando Bento XVI a favor de Nietzsche, possivelmente, se eu estou entendendo bem aqui a sua pergunta. Então, no fim das contas, se você não posso reduzir a primeira parte de Deus Caritas Est, é isso, mas ela é um diálogo com Nietzsche e a sua visão de amor, por ser um crítico tão ferrenho, tão mordaz do conceito, ou seja, do modo de compreender o amor do cristianismo, do catolicismo. Minha saudação ao diácono Lucas, que também aqui nos acompanha, que é aqui da Diocese de Tubarão. Então, viram Caritas in Veritate? Muito bem, quando estávamos todos tranquilos, né, sob o pontificado beneditino, vem aquele raio em céu limpo, em céu sereno, como disse o cardeal Ângelo Sodano, porque eu não vou falar muito mais não, hein? Bento XVI tinha recém iniciado o Ano da Fé, ele começou a fazer uma série de catequeses sobre a primeira parte do catecismo da igreja, e ele tinha prometido uma encíclica que completasse a trilogia sobre as virtudes teologais. E daí estava prometida, e eu particularmente naquela ansiedade, né, como um estudioso. O que acontece? Ele anuncia a renúncia. Eu não sei vocês, mas a minha reação foi quase aquela do Didi, se me ver, né? Se não acredito, um sentimento de orfandade. Acredito que todos aqui que me acompanham passaram por essa mesma experiência. E eu acabei, né? Alguns estão fazendo perguntas aqui, depois eu vou retomá-las, tá? Já vou retomá-las. Eu fiquei na expectativa da saída da publicação dessa encíclica. Eis que sai Lumen Fidei, que foi publicada pelo Papa Francisco. Mas é uma curiosidade, uma mera curiosidade. Não é a primeira vez que um Papa retoma um texto anterior. Deus Caritas Est também foi assim. Deus Caritas Est, uma parte dela, não é totalmente beneditina. Não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou estar dando conteúdo próprio do curso. Então, o que o Papa Francisco faz? Um grande favor, um grande dom para a igreja. Ele disse assim, não, eu não vou desprezar um texto desse. Lá no número 7, ele vai dizer: estas considerações sobre a fé, em continuidade com tudo que o magistério da igreja proporcionou acerca desta virtude teologal, pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas cartas encíclicas sobre a caridade e a esperança. Ele já tinha quase concluído um primeiro esboço desta carta encíclica sobre a fé. Estou-lhe profundamente agradecido e na fraternidade de Cristo assumo seu precioso trabalho, limitando-me a acrescentar ao texto alguma contribuição nova. Então, é um livro
majoritariamente beneditino e um pouquinho franciscano. Alguém aqui já leu Lumen Fidei? Coloque aqui no chat, porque é o que eu posso dizer para você. Se você não leu Lumen Fidei, você está perdendo uma das leituras mais saborosas do magistério que você pode fazer. Aqui, quem estuda Ratzinger vai perceber claramente, né, claramente uma forma mais madura do seu pensamento. Aqui você vê perfeitamente a visão de fé do teólogo Ratzinger. Lendo Lumen Fidei, nós temos uma ponte para entrar na teologia de Ratzinger. Essa ideia de fé como caminho, a ideia de fé como encontro, a ideia de fé como ver, a ideia de fé como ver, tocar e ouvir. Veja, fé não é receber verdades apenas, conhecimentos, não é experiência cognitiva, é uma experiência relacional. Tanto que você vai pegar aqui fé aparecer como ver, tocar e ouvir. É isso, é uma relação, é um encontro. E aqui nós vamos ver a relação entre a fé e razão, entre teologia e magistério, todas essas coisas estão aqui. Mas já falei demais. Meu amigo Eliseu enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Meu amigo, eu vou responder umas perguntas e vou aceitar. Como eu não tenho tanta experiência aqui com as lives, elas vão se tornar mais frequentes, não sei se vocês têm interesse. Eu estou pensando em fazer lives mais frequentes sobre Bento XVI, também sobre outros temas teológicos. Então, se tiverem interesse, podem me dizer. Agora que nós já passamos do boom das lives no início da pandemia, agora todo mundo enjoou de live, agora, quem sabe a gente consiga voltar, né, com mais moderação. Vamos lá, só respondendo algumas perguntas aqui que me fizeram. Santana Carlos Eduardo, do ponto de vista da teologia da libertação, do ponto de vista da teologia de Bento XVI, a campanha da fraternidade desse ano é ecumênica? Já querem me colocar em maus lençóis. Eu não vou falar, eu vou me eximir aqui de dar uma resposta em nome de Bento XVI sobre a campanha da fraternidade. O que eu posso dizer é o seguinte: Bento XVI, como Papa, apoiou a campanha da fraternidade. Isso não quer dizer que ele apoia, obviamente, todas as aplicações práticas da campanha, é diferente. Quando um Papa dá um apoio a uma iniciativa, ele está dando apoio a um trabalho social que é feito dentro do contexto da Quaresma, porque a dimensão da caridade é uma dimensão da Quaresma, não é? Jejum, a esmola, a partilha, certo? Então, quando você olha uma dessas dimensões, você só vê as mensagens para a Quaresma de Bento XVI, então, a dimensão social faz parte da Quaresma? Faz. Então, do ponto de vista da teologia de Bento XVI, uma campanha da fraternidade cabe dentro de uma Quaresma. Veja assim, um trabalho de fraternidade é próprio de um trabalho de caridade à Quaresma. Certo? Jejum, caridade e oração. A caridade está ali. A campanha da fraternidade, vamos dizer assim, como há outras iniciativas semelhantes, deveria se ater a isso. Bento XVI concorda com o ecumenismo do Vaticano II? Evidentemente. Ele trabalhou no Vaticano II e nasceu num país profundamente marcado pelo ecumenismo, a relação com o luteranismo. Então isso é muito fundamental. Terceiro ponto, que eu acho que é uma questão que eu não posso falar aqui em nome dele, porque nós estamos falando de uma campanha da fraternidade específica e de um modo específico de aplicá-lo, certo? Então veja que eu não ousaria aqui fazer um julgamento em nome de Bento XVI desta campanha, primeiro porque eu não li integralmente o texto base, e acho que... Mas a minha postura aqui é uma postura nesse sentido muito ratzingeriana. Eu acho que se é uma campanha sobre diálogo, todos devem estar abertos ao diálogo, inclusive os pastores da nossa igreja com aqueles que os confrontam com determinadas posições, porque se o diálogo é ecumênico, ele tem que ser ecumênico com quem não é católico, mas Bento XVI aí sim falava que o diálogo tem que ser intra-igreja, intra-eclesial. Não adianta eu querer fazer diálogo ecumênico com outras confissões religiosas se a gente não está dialogando com quem está dentro da igreja, né? Então, acho que se há algum tipo de confronto, se há algum tipo de crítica à campanha da fraternidade, do ponto de vista ratzingeriano, a primeira coisa que tem que fazer é promover um diálogo interno entre os pastores e aqueles que na igreja lançam
críticas mais ou menos legítimas, mais ou menos ponderadas, mas eu acho que a resposta ratzingeriana seria essa. Se há uma campanha da fraternidade ecumênica, que seja um ecumenismo exterior-interior, a resposta ratzingeriana é: não há diálogo sem renunciar à própria identidade. Certo? Eu não vou renunciar a dizer isso. Então, o verdadeiro diálogo, isso está lá na teologia do Bento XVI sobre o Vaticano II, é o seguinte: não há como querer dialogar quando você renuncia à sua identidade, aquilo que é próprio da fé católica. Certo? Porque daí não é mais diálogo. Isso você pode, vamos dizer assim, aplicar. Então, a primeira coisa que eu diria assim, se é para fazer uma campanha de diálogo, vamos dialogar mesmo com todos os setores, mesmo que isso cause dores, dissabores, e muito cuidado, eu acho que é muito ratzingeriano, é isso que eu quero colocar para vocês. Vocês não veem Ratzinger levantando a voz, vocês não viram Ratzinger pulando no pescoço de ninguém, nunca eu vi um Bento XVI chamando alguém de demônio, seja para o bem ou para o mal, por mais que a pessoa esteja objetivamente errada, certo? Bento XVI dialogou, você tem naquela coleção Ser Cristão na Era Neopagã, que eu organizei, diálogo Bento XVI com ateus, diálogo de Bento XVI, mas diálogo público, de sentar e debater. Paulo Flores da Arcais, tem me fugiu o nome dele agora, de uma igreja, da igreja valdense. Então, acho que a primeira postura, à luz da teologia de Ratzinger, é dialogue. Dialogue, mas dialogue com todo mundo, com serenidade, privada ou publicamente. Certo? Então, agora o negócio que eu falei da campanha, pessoal, o negócio esquentou, né? Vamos lá, só para não perder aqui, Eliseu, chegamos lá. Muito bem, fé, verdade e caridade, ótimo, é ótimo. Pretendo começar a estudar a forma profunda Bento XVI. Por onde começo? Com o curso A Essência do Cristianismo, segundo as encíclicas Bento XVI, com o professor Rude. Recomendo. O Cristo crucificado é o ágape e eros de Deus? Sim. Sim. E a resposta profunda vai aparecer no curso. Então, como que o crucificado deve ser entendido nessa relação entre eros e ágape? O Rodrigo Lopes pergunta, professor, saberia dizer se a ópera Omnia de Bento XVI em português terá novos volumes publicados neste ano 2021? Rodrigo, é para sair, já era para ter saído em 2020, mas a pandemia atrapalhou tudo, está para sair, pelo menos de Cristologia, que eu já vi até o texto traduzido. Muito bem. Neste ano haverá Congresso Sociedade Ratzinger? Não sei, o Monsenhor Catelan poderia dizer isso com mais clareza. O que é a teologia da libertação? A primeira coisa que eu recomendo é que você procure, no Vaticano, site do Vaticano, o texto Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Certo? Você pode ver também no YouTube, tem um documentário muito interessante de 40 minutos, promovido pelos próprios teólogos da libertação. Ali você vai ver Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, John Sobrino. Então tem procure Teologia da Liberação. Você vai encontrar um dos primeiros documentários, tem 44 minutos. Então a teologia da libertação, obviamente, em termos teóricos, é uma abordagem teológica nascida a partir de 1968, na verdade inspirada na Conferência dos Bispos em Medellín, em 1968, que faz uma opção preferencial pelos pobres. Esse é o discurso. Ou, sobretudo, que sempre parte de uma análise da praxis, tenta partir da praxis em vista da busca de uma libertação. O tema libertação é um tema soteriológico, ele tem a ver com salvação. Então, é uma teologia. Aqui veja que eu estou tentando fazer um juízo de fato, não de valor. É uma teologia que, a partir de dos pobres, com os pobres, busca formas de libertação de estruturas injustas, de estruturas de opressão, ou seja, é uma releitura, é uma nova forma de fazer teologia, de organizar a igreja, que critica formas de opressão. Então, ela lança mão, objetivamente, de instrumental das ciências sociais, fazendo o que eles chamam de a mediação sociopolítica, para analisar o mundo, analisar a sociedade e fazer uma crítica teológica dessa estrutura social. O grande problema, que depois o Vaticano percebeu e buscou corrigir, é que, e se você pegar a instrução vaticana, ele vai colocar isso claramente,
que o acento da teologia da libertação era um chamado pecado social, ou seja, o problema das estruturas. Enquanto Bento XVI vai dizer claramente que o Ratzinger e a doutrina da fé vão dizer que não há libertação estrutural sem conversão pessoal. Então, esquecer o acento no pecado individual nos leva a uma forma equivocada de trabalho no campo social. E aí, claro, a questão é muito mais complicada se você pegar alguns teólogos específicos, como Leonardo Boff, sobre as suas doutrinas específicas, por exemplo, eclesiológica. Se você pegar a Igreja, Carisma e Poder, o Leonardo Boff faz uma crítica sobre o poder sagrado, sobre o modo como o poder é concebido na igreja. Então já é um problema eclesiológico mais específico. Então a teologia da libertação é essa teologia, sobretudo latino-americana, que busca fazer uma opção preferencial pelos pobres, isso do ponto de vista deles, né? E que oferece busca uma libertação de condições sociais e econômicas injustas e que vem porque eles querem um ataque ao sistema, a sistemas injustos, a sistemas opressivos. A instrução vaticana e depois a instrução sobre a liberdade e a libertação cristã vai dizer, olha, é legítimo uma teologia de libertação desde que você não esqueça que a salvação parte de uma conversão pessoal e todo empenho político vai partir disso. Então aqui eu estou só simplificando, tá? Não sei se respondi a pergunta. Vamos lá, muito bem. Quando Bento XVI cita o amor, ele está se referindo a um amor através da experiência? Sim, o amor não é uma ideia, o amor é uma experiência, não é? Então, quando você se sente amado por Deus, se sente amado por uma pessoa, você fez uma experiência, você não assimilou uma ideia. Então, de fato, mas só que ele está dizendo, que tipo de experiência é essa? Certo? Se o amor não for uma experiência, ele não é amor, né? Amor não é um sentimento, certo? O amor é, sobretudo, uma relação, do ponto de vista de Bento XVI. Vamos lá. Até quando, o que a teologia, não sei, Terezinha, se eu já respondi corretamente. Gabriel fala, até quando o curso estará disponível para aquisição? Então, depois nós vamos oferecer uma segunda turma, mas até dia 25, quinta-feira, que por sinal é meu aniversário, o curso vai estar sendo ofertado. Você pode entrar lá no site escolaratzinger.com.br /cursos e você vai ver o primeiro curso sendo vendido, certo? Seminarista tem desconto no curso? Por enquanto não. Eu sempre digo isso, você quer ajudar a família tradicional brasileira? Ajude a minha aí, ajudando no curso. O curso vai estar disponível, vai começar a partir do dia 25, nós teremos 2 encontros presenciais, dois encontros virtuais de interação, de trocas, certo? A internet do Eliseu está pifando, infelizmente. Quem sabe numa próxima a gente consegue interagir aqui em público. E serão 2 momentos, acho que muito bonitos, para eu poder também orientar, conhecer a realidade de cada um, porque eu gosto dessa coisa, como sou professor, eu gosto dessa coisa muito personalizada. Estão perguntando aqui, por qual texto eu começo? Por exemplo, Juliano. Lá eu vou assim, você estudou o quê? O que que você conhece? O que que você tem de acesso? Certo? Certo? Se você quer saber mais, eu vou estar, vamos dizer assim, fazendo esse momento de encontro, de enriquecimento, de orientação mais pessoal. Então vai ser um momento em que eu vou poder conhecê-los e vocês vão poder conhecer também mais sobre Bento XVI a partir do meu trabalho, a partir da minha orientação. Uma pergunta, qual a influência de São Paulo em Bento XVI? Vejam bem, São Paulo, Bento XVI, assim, em termos bíblicos, tem 2 grandes influências, vamos dizer assim. Sobretudo São João, o Evangelho de João é um evangelho que ele utiliza muitíssimo nas suas abordagens, sobretudo o prólogo, a ideia de logos. E São Paulo, se vocês pegarem São Paulo, obviamente ele vai aparecer em 2 áreas, com muita força, na sua eclesiologia e na sua liturgia. A noção de corpo de Cristo, com uma noção tão cara à eclesiologia de Ratzinger, e do ponto de vista litúrgico, cultual, a concepção que Paulo tem na carta aos Romanos sobre oferecer os seus corpos como um culto espiritual.
É esse conceito que vai aparecer lá na Carta aos Romanos que vai dar a base de toda a teologia litúrgica de Ratzinger. Para o Gabriel, o que o senhor acha sobre o sede-vacantismo? O que eu acho sobre o sede-vacantismo? Olha, eu sou um autor que estuda Bento XVI, certo? Eu estudo um Papa pós-Vaticano II. Essa é a minha resposta. A minha resposta é ir à missa todo dia 29 de junho e rezar pelo Santo Padre o Papa vigente, né? Que diz e cantar Tu és Pedro. Essa é a minha resposta. Então eu sou totalmente contrário ao sede-vacantismo. Eu acredito na promessa de Mateus 16. Então eu acho um grande equívoco o sede-vacantismo, certo? E rezo toda a Santa Missa pelo nosso Padre Papa, o nosso Santo Padre Papa Francisco e internamente pelo Papa Bento XVI. Como rezo todas as noites juntos com meus filhos pelo Papa. Então essa é a minha resposta, né? Muito bem, vai ficar gravado. Eu espero que sim, meus caros. O curso vai ficar todo gravadinho, mas as lives eu ainda estou aprendendo, tá? Eu estou aprendendo a dialogar com esse âmbito da modernidade. É isso, meus caros. Eu espero que tenha ajudado, tenha provocado vocês algum interesse, sabendo que este é o primeiro curso que vai apontar para o próximo, que é uma introdução, daí sim um estudo sistemático, detalhado sobre a teologia de Joseph Ratzinger. Todos estão me escutando? Todos estão me escutando? Só para dizer que o nosso curso, vocês vão ter acesso às aulas e vão ter acesso também um e-book em que eu explico as principais linhas, as principais ideias das encíclicas. Então você não vai ter acesso só ao curso, então você tem as aulas gravadas, você vai ter acesso a 2 encontros presenciais em que eu vou poder orientá-los. Terceiro lugar, você vai ter acesso a um e-book todo editado, bonitinho, diagramado, com uma explicação minha detalhada do conteúdo. E depois eu ainda vou disponibilizar todos os slides com a minha síntese. Então você vai ter 4 produtos num só, vamos dizer assim. Então o curso depois vai estar aberto, nós vamos fazer novas turmas, mas veja, esse já é uma preparação para aquele maior sobre Ratzinger. Vai ter certificado? Sim, a nossa plataforma nós podemos emitir certificados de curso online. Então no final você vai ter também o seu certificado de curso, você pode apresentar como horas complementares, eventualmente num curso de graduação e assim por diante. A Luana acho que quer fazer uma pergunta, alguém quer fazer? Do contrário, eu posso ir encerrando por aqui. Não sei se eu trouxe alguma luz, alguma coisa boa. Mas não deixe de participar. Alguém ainda tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Não? Então, meu abraço, meu cumprimento, meu reconhecimento por todos aqueles que estão aqui me acompanhando. Formas de aquisição. Você pode entrar ali no site www.escolaratzinger.com.br, vai estar lá já o link do curso e você vai poder entrar e vocês podem até parcelar, se não me engano, até 10 vezes. Minha mulher, se estivesse aqui, poderia dizer, mas acho que até 10 vezes você pode parcelar no cartão. Custo de preço muito acessível e você pode, vamos dizer assim, entrar pouco a pouco nesse universo maravilhoso que é o pensamento de Bento XVI. Tá bom? Espero encontrar muitos de vocês por lá. Olha, gostar de Bento XVI não é só postar foto dele no Facebook e em grupo do WhatsApp, hein? Tem muita gente que diz, eu gosto muito de Bento XVI, mas só publico foto. Só publicar foto não adianta. Certo? Então, bom domingo a todos, um abençoado domingo, e eu espero encontrá-los aí na primeira turma da Escola Ratzinger, a essência do cristianismo segundo Bento XVI. Ó, alguém fez pergunta ali. O pessoal está perguntando quando será o próximo, então o próximo será ainda neste primeiro semestre. Eu só quero ver como que vai ser essa primeira turma. Vamos fechar essa primeira turma e eu espero oferecer o primeiro curso de introdução. O nome do curso será Para Ler Bento XVI. Para Ler Bento XVI.
certo? Já fica a provocação aqui. E quem fizer o primeiro, o segundo vai ser, vamos dizer assim, muito mais fácil, muito mais acessível. Tá bom? Meu abraço, tudo de bom. Até mais, meus caros, um bom domingo a todos.